O transfundo histórico desse livro está exatamente em Jeremias, capítulo 52 de Jeremias. Então, no capítulo 52 de Jeremias, nós temos o transfundo histórico deste livro. Essa história também está registrada em 2 Reis, capítulo 24 e capítulo 24, capítulo 25 de 2 Reis. Também essa história, o transfundo histórico desse livro, está registrado em 2 Crônicas, capítulo 36, dos versos 10 até o verso 21. O transfundo histórico também desse livro, nós podemos voltar ao livro de Jeremias, no capítulo 39, de 1 a 10, nós vamos ver o transfundo histórico deste livro. Qual é a história desse livro? Aonde que essa história desse livro, qual é o transfundo histórico desse livro? O transfundo histórico desse livro está exatamente na destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586. Então, o transfundo histórico deste livro está exatamente no tempo quando Nabucodonosor entra dentro de Jerusalém e destrói por completo o templo de Jerusalém. Então, o transfundo histórico está exatamente nesse 586. Mas voltando um pouquinho, para nos situarmos na história, nós citamos 2 Crônicas, capítulo 35, onde vai falar que Jeremias escreve um lamento da morte de Josias. Então, o que antecede a destruição de Jerusalém, nós podemos voltar até o rei Josias. Nós voltamos ao rei Josias. Nesse tempo de Josias, nós vamos ter uma grande reforma, onde o livro da lei é encontrado, onde ele volta a Páscoa, comemora a Páscoa, há um avivamento muito grande no tempo de Josias. Depois de Josias, nós vamos encontrar Jeoacás, que assume o trono de Judá e só reina 3 meses. Nesse momento, começa a surgir, em 612, o Império Babilônio. O Império Babilônico já começa a tomar força em 612. E em 612 vai acontecer o quê? Nabucodonosor já subjugando o reino da Assíria. Então nós temos Josias. Depois de Josias, nós vamos ver Jeoacás. Jeoacás só governa 3 meses. Depois desses 3 meses, em 612, começa a surgir a Babilônia. A Babilônia é o livro, é a base para nós entendermos o que está acontecendo em Lamentações. Então, é a Babilônia, o Império da Babilônia. O que a Babilônia faz com Jerusalém? Quando nós passamos por esse período, nós vamos ver que vai surgir um novo reino neste período onde está surgindo a Babilônia, chamado Joaquim. Então Joaquim, ele reina 11 anos sobre Judá. Isso nesse período onde está surgindo a Babilônia, então você tem o reino de Judá com Joaquim. Em 605, nós já falamos para vocês, vai acontecer a deportação desse rei, que nós vamos entendendo depois que esse rei chamado Joaquim, ele recebe um indulto, ele é tratado com dignidade pelo rei da Babilônia. Então, em 605, acontece a primeira deportação, onde Joaquim, mais Daniel, mais os seus amigos são levados cativos para a Babilônia. Em 605. Nesse período de 605, o que vai acontecer? O próprio Império Babilônico vai dizer que Zedequias vai reinar vai reinar em Judá.
Contudo, ele se rebela contra a Babilônia. Se rebelando contra a Babilônia, vai acontecer algo muito triste na vida de Zedequias. Zedequias se rebela contra a Babilônia, e nesse período ele foge, os filhos dele são mortos e o próprio Zedequias tem os seus olhos perfurados. Então, e isto vai acontecer exatamente nesta segunda invasão da Babilônia. Isso vai acontecer na segunda invasão de Babilônia dentro de Jerusalém. Então, nesse período, vai aproximadamente mais 10 mil pessoas vão sendo levados cativos para a Babilônia. Então, na segunda invasão, nós vamos estar exatamente no ano 597, 598. Então, nesse transcurso de 605 a 597, 8 anos. 8 anos. Nesses 8 anos, Babilônia está conquistando tudo. Então, Babilônia destrói Egito, Babilônia, na Batalha de Carquemes, ela destrói o Egito, e Babilônia vai assumindo o controle de todo aquele império da época. Nisso, vai acontecer em 586, ou seja, 11 anos depois, isso nós estamos falando de transfundo histórico. Então, 11 anos depois, em 586, a Babilônia volta em Jerusalém, faz um cerco em Jerusalém, e esse cerco está registrado no livro de Reis, capítulo 25. Desse cerco, no mesmo 2 Reis, capítulo 25, ele vai dizer que durou uma fome de mais de 2 anos sobre a cidade, lembrando que as cidades eram amuralhadas. Tendo muralhas, o que acontecia? Então as pessoas cercavam e esperavam as pessoas lá dentro até acabar os mantimentos lá dentro. Terminando os mantimentos lá dentro, eles se entregavam. E nisso a Babilônia destrói por completo em Jerusalém. Então, qual é o transfundo histórico de Jerusalém? É a história de deportações que Babilônia está fazendo sobre Judá, sobre Jerusalém. Se nós voltarmos mais um pouquinho na data 722 a.C., nós vamos ter que a Síria destrói por completo as 10 tribos de Israel. Então, as 2 tribos que restam do Reino do Sul, Judá, Jerusalém, onde é a capital, ela vai ser subjugada, ela vai ser destruída por Nabucodonosor em 586. Então, esse é o transfundo histórico do nosso livro. Para você fortalecer ainda mais o seu transfundo histórico do seu livro, para você fazer uma boa interpretação, volta um pouquinho, leia, por favor, Jeremias, capítulo 52, volta, lê 2 Reis, capítulo 24, 25, lê 2 Crônicas 36, dê uma olhada nessas passagens bíblicas, porque aí você tem todo o transfundo histórico desse livro. Um livro que conta a história da destruição de Jerusalém. É um lamento pela destruição da cidade de Jerusalém. E nisso nós vamos ver no livro como que essa destruição, esse massacre foi tão grande que o povo escreve esse lamento para dizer o tamanho do sofrimento, da dor que eles estão passando. Então, o transfundo histórico desse livro é um transfundo histórico de tristeza, porque Jerusalém está sendo levada cativa para a Babilônia,
e Jerusalém sendo totalmente dizimada, destruída por Nabucodonosor. Deus te abençoe.